Nós vamos, irmãos, para a segunda palestra comigo, que o título que foi sugerido é o título provocativo, né? Mas ele tem uma razão de ser. Né? A ideia realmente aqui é falarmos a partir de um pensamento que é majoritariamente ligado a esta linha oriunda da Reforma, né? Que provém do calvinismo, tá certo? E aqui, irmãos, a palestra, essa segunda palestra, ela tem, né, temos alguns slides aí que eu pretendo ser bem objetivo e passarmos com a maior objetividade possível, mas tudo parte de um problema. E a problematização é a seguinte. De um modo geral, a posição cessacionista no meio cristão evangélico tem uma ampla defesa a partir da tradição calvinista reformada, que defende que os dons cessaram à época dos apóstolos. Essa percepção se dá por algumas bases, sendo uma das mais fundamentais a ideia de que todo o pentecostalismo está baseado no paradigma de que Pentecostes foi um evento que tipificou uma determinada ordem da salvação, em que os salvos precisam ser batizados com o Espírito Santo. Então, a ideia, não é, nesse momento, a partir de então, a palestra ela toma um viés com uma terminologia até certo ponto técnica, mas importante para que você compreenda o problema teológico de se defender a visão cessacionista. A visão cessacionista afirma que os dons espirituais cessaram, de modo geral, e estão restritos à época apostólica, ou seja, século I depois de Cristo. Não é? E nós, nessa palestra, faremos uma crítica a esta visão, colocando o pressuposto teológico do cessacionismo. Então, o problema parte, não é? parte da concepção de que Atos dos Apóstolos, com o Pentecostes no capítulo 2, foi um evento que abrange, não é, a descida do Espírito Santo de uma vez por todas, não é, para a igreja, no sentido de evento que ilustrou a descida do Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo agora se dá, vamos dizer assim, grosso modo, na conversão. Então, o cessacionismo defende, em linhas gerais, que os dons cessaram porque para aquele momento o Espírito Santo precisava descer, como desceu em Pentecostes, e houve, então, uma continuidade da ação espiritual, através da profecia, da língua, das línguas estranhas, ou de mistério, das operações de milagre, da palavra de sabedoria, etc., para a composição do cânon. É o que nós vamos ver aqui. E, uma vez terminada esta ação do Espírito Santo no século I, com a finalização do cânon, então não haveria mais a necessidade da ação do Espírito Santo, trazendo, inclusive, os dons de revelação. E, em linhas bem gerais, é isso que defende o cessacionismo. Veja, eu me baseei bem, né, não somente nesse livro aqui, que você tem aqui, que é a continuidade dos dons espirituais na igreja primitiva, tá certo? Mas, principalmente, esse debate, cessaram os dons espirituais. São 4 visões distintas. E a visão reformada calvinista vem do professor Geffen, que é um nome muito conhecido no meio reformado, tá certo? E defende aqui o cessacionismo.
nesse debate de 4 posições, não é? A ideia de Geffen, defendida por vários calvinistas sensacionistas, segue a lógica de que o batismo e a ceia, apontando para a morte e a ressurreição de Jesus, se completam na vida do cristão, não tendo uma expressão de repetição na história da igreja, que é associada à própria história da salvação. Dessa forma, no referido livro, Geffen comenta o seguinte, veja, o apóstolo Paulo, aí no caso, deixa claro essa conclusão dentro do desenvolvimento global do seu argumento em Romanos 6. Sem dúvida, a união com Cristo na sua morte e ressurreição tem implicações nas experiências e nas expressões concretas do decorrer da vida do crente. Mas essa união acontece no início da vida cristã, inseparável da justificação, e mediante o mesmo ato inicial da fé. A união com Cristo na sua morte e ressurreição não é uma questão de reproduzir esses eventos por analogia em nossa experiência contínua. Os crentes não passam pela experiência da morte e nem pela experiência da ressurreição, quer no sentido temporal, quer no causal. Pelo contrário, na conversão estamos unidos com Cristo exaltado, e assim continuamos a compartilhar quem Ele é, o Senhor crucificado e ressurreto. Então, para o professor Geffen, veja, no ato da conversão, você incorpora a morte e a ressurreição de Jesus, e esses atos eles são completos na ressurreição, na conversão. Então, não há necessidade de nenhuma repetição eventual histórica. Então, como ele acredita que o Pentecostes foi um cumprimento da profecia, da descida, do derramado do Espírito Santo, e que isso simbolizaria, não é, o período todo da igreja, não há necessidade de se repetir a ação espiritual concreta do Pentecostes. Então, na concepção do professor Geffen, que é a concepção de muitos cessacionistas, a ideia é que na conversão você tem plenamente a ação do Espírito Santo preconizada no século I, no Pentecostes. Como não há necessidade da repetição, e ele vai justificar por quê, então o que aconteceu ali não precisa acontecer mais, não acontece mais. Essa é a ideia do cessacionismo. Da mesma forma, calvinistas e cessacionistas compreendem a ação do Espírito Santo como limitada e, de certo modo, subordinada à glorificação de Cristo na igreja. O uso de textos como esses aí, 1 Coríntios 15:45, 2 Coríntios 3:17, ratificaria essa análise. A ação de Jesus como Espírito vivificante, para autores como Geffen, é eminentemente escatológica, ou seja, à luz do momento em que Cristo ressuscitará os corpos mortais dos crentes. Então, a ação do Espírito Santo na vida da igreja a partir do Pentecoste e na conversão tem, e aí vai fundamentar sua posição com esta ideia, tem um objetivo que é escatológico. Como assim? Por exemplo, quando Paulo diz assim, nós já estamos sentados com Cristo, com Ele, nos lugares celestiais. A perspectiva é escatológica. Ninguém está sentado agora em lugares celestiais. Nós estamos sentados aqui, né? Nas cadeiras CPAD. Mas quando ele fala assim, ele está falando no sentido escatológico. Então, escatologicamente, a ideia se cumpre. Então, toda a plenitude do derramado do Espírito Santo aponta para pessoas como o professor Geffen, para uma perspectiva escatológica, tá certo? A percepção do Pentecoste para cessacionistas, de modo geral, é a de uma prefiguração escatológica, ou seja, no Pentecoste a obra de consumação de Cristo se torna completa. Deste modo, o recebimento do Espírito tem de ser um ato presente na ordem da salvação, na ordem dos salutes. Ele faz uma divisão entre história da salvação e ordem da salvação. A história da salvação é a história da Bíblia, tá certo? Até Apocalipse. A ordem da salvação é como a salvação se processa a partir das ações de experiência pessoal de cada um. Então, como é que a salvação se dá para mim? Isso é a ordem da salvação para o indivíduo na vida da igreja. E ao longo da história você tem essa concepção de história da salvação. São duas concepções diferentes. Ordem da salvação, que está na vida de cada crente, e a história da salvação no decorrer da história da igreja.
O que é dito a respeito das segundas experiências em Atos? Não é? Por exemplo, a segunda experiência é a experiência com o Espírito Santo. Então, nessas referências aí em Atos dos Apóstolos. Para autores como Geffen, Lucas, Atos, devem ser vistos como um todo teológico. Justifica-se essa ideia com a asserção de que não existe necessidade de uma terceira parte dirigida a Teófilo. Como se compreende que a obra apostólica abrangeu o mundo inteiro, do ponto de vista teológico, escriturístico, a história que interessa a Lucas está terminada. Então, veja só. A concepção cessacionista diz assim: a história está terminada, em Lucas. São os últimos dias. O Espírito Santo foi derramado. O que acontece agora na vida de cada crente, na ordem do saluto, na ordem da salvação, não é experienciar novamente o que aconteceu no Pentecostes, mas é o efeito daquilo. Então você se converte e você recebe as bênçãos do Espírito, o batismo com o Espírito, isso no pensamento cessacionista, principalmente reformado calvinista. Você recebe as bênçãos do Espírito, você recebe o batismo do Espírito, você é selado com o Espírito e acabou-se. Não há a necessidade da repetição experiencial como no dia de Pentecostes. Essa é a concepção. Entendeu? Eu estou falando de linhas gerais e sendo bem objetivo, irmão. Está certo? Porque nós vamos ter uma palestra bombástica aqui com o evangelista Ibner sobre ideologia de gênero. Não é? Aí veja bem, quanto a isso, observe que em Atos, outros, além dos apóstolos, exercem dons milagrosos. Isso não vem ao caso. Apresentar esse fato como evidência de que semelhantes dons continuam além dos tempos apostólicos, rompe com o que, para Lucas, forma um conjunto. Outros exercem semelhantes dons pela presença e atividade dos apóstolos, assim sob a supervisão apostólica, por assim dizer. A atividade deles também pertence ao propósito global de Lucas, declarado no início, em Lucas 1, 1 e 2. O que o Cristo exaltado está fazendo mediante o Espírito Santo por meio dos apóstolos. Então, sempre atrelando a questão apostólica, ele vai justificar por quê. Isso, tá certo? Isso aqui eu vou passar, isso aqui não... Autores cessacionistas como Geffen concluem que, por não haver uma fórmula clara e inequívoca de como deve-se compreender a relação da ação do Espírito Santo no batismo e a conversão no Novo Testamento, a experiência narrada em Atos 2 é sem igual, carregada de sinais daquela geração, que, pela natureza do caso, só poderia ser uma apenas. Então, como não há uma declaração formal de como deve ser praticado, experimentado o ato, praticado pela igreja, aquilo se restringe à época apostólica. Deve ser visto como uma experiência única, de acordo com Geffen. Agora, o principal motivo de defender isso, irmãos, tem a ver com a concepção dos cessacionistas acerca da ação do Espírito Santo no século I para a formação do cânon. Certo? Para os cessacionistas, toda a experiência com o Espírito Santo, semelhante a que foi vivenciada pela igreja no século I, com a ação sobrenatural de revelação, de profecia, não cabe mais, porque o cânon está encerrado. E, de acordo com os cessacionistas, se houver a continuidade das revelações, principalmente daqueles chamados dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, as línguas com interpretação, a profecia. Se houver a continuidade, então haveria um paralelo entre o cânon e revelações de hoje que disputariam com o cânon status de inspiradas por Deus. Então, a ideia de se contradizer, de se opor à continuidade dos dons, é baseado principalmente nessa premissa de que, havendo dons espirituais hoje, principalmente os de revelação,
esses dons estariam competindo com o cânon e, portanto, eles não caberiam mais, tá certo? Essa é a ideia em linhas gerais, né? E é por isso que eu estou passando hoje, né? Veja, para isso ele precisa atrelar a doutrina da igreja, a pessoa de Jesus Cristo e ao apóstolo, né? Como para o professor Geff, o apostolado acabou, morreu no século I, então não há como haver mais a doutrina da igreja nova, né? Uma nova doutrina para a igreja, porque o apostolado cessou. Os apóstolos e os profetas, portanto, não são o alicerce por preencherem alguma suposta lacuna na obra de Cristo. O que é essencial e que faltaria sem eles é o testemunho adequado dessa obra. Em resumo, o testemunho do Evangelho. Os apóstolos são as testemunhas nomeadas pelo próprio Cristo ressurreto para dar testemunho autorizado de sua ressurreição e de suas respectivas implicações. Os apóstolos com os profetas são o alicerce da igreja por causa do seu testemunho inspirado e revelador. Agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos profetas de Deus, em termos de correlação entre atos e palavras, etc. Então a ideia é essa: os apóstolos e os profetas, eles são aquelas pessoas através dos quais o cânon se estabeleceu. Como o cânon é a revelação encerrada de Deus, não há mais depois. Então se atrela a ação do Espírito Santo ao encerramento do cânon. Tá certo? É isso aí, não é? Veja, outro ponto base para essa minha crença de que a continuidade dos dons espirituais sustenta uma suposta tensão com a canonicidade do Novo Testamento, especialmente com o cânon fechado. Para o sensacionismo, o problema quanto aos dons de revelação é o seguinte: como é possível conciliar a profecia hoje e a canonicidade absoluta das Escrituras como documento sem acréscimo? Veja, é uma pergunta legítima, viu, irmão? A pergunta não é ilegítima, não. A pergunta é legítima. Teologicamente falando, é uma questão relevante. O problema vem com a resposta, né? A resposta tem que fazer jus à pergunta. Veja, se você não responde de modo proficiente, a questão se impõe sobre a resposta. Mas se há uma resposta razoável, e com razoabilidade aqui, eu estou me referindo a questões teológicas e lógicas, então é necessário se prestar atenção na resposta. Tá certo? Por quê? Porque não é somente responder por responder, mas é a base da resposta. Ela tem base teológica? Sim. Ela tem uma base razoavelmente lógica? Sim. Então, é necessário prestar atenção na resposta. Né? Eu vou adiantar aqui um pouco. Aí a crítica dele, por exemplo, né, que reflete a de muitos sensacionistas. As posições continuistas, quer dons proféticos, quer sinais e milagres, interpretam erroneamente sua ocorrência nas Escrituras, e isso no decurso da história da salvação, e assim dão um passo injustificado de extrapolar o que pertence ao processo em andamento para a situação além do ponto em que se completa. Com isso, é grande o risco de, pelo menos, enevoar, talvez até de negar, a distinção extremamente importante entre a redenção e revelação na sua realização completa e na sua aplicação subsequente e contínua. Deixa eu passar um pouco aqui. O erro mais fundamental de grande parte dos sensacionistas, certo? Agora, uma crítica ao posicionamento sensacionista, que eu espero ter passado ainda aqui de modo rápido, mas efetivo, né? Eu espero que tenha sido efetivo naquilo que eu quis transmitir sobre o pensamento sensacionista de modo geral, principalmente aquele baseado numa visão igual ou semelhante à do professor Geff, que é calvinista, tá certo? E aqui, como crítica no sentido analítico mesmo do termo, viu? O erro mais fundamental de grande parte dos sensacionistas, como o professor Geff, é a confusão entre o que chamou de ordo salutis e história salutis.
Misturar categorias dessas duas nuances é um erro relativamente comum na argumentação. Conforme bem disse o professor Douglas Oss, em resposta ao professor Geffen, parte do problema hermenêutico evidente no argumento de Geffen é que interpreta Lucas por meio de categorias paulinas. É verdade, veja só. Por exemplo, vou lhes dar um exemplo. Dizer que a obra do Espírito Santo foi terminada nos últimos dias. Por quê? Em Atos. Porque Colossenses afirma que o evangelho foi pregado no mundo inteiro. É você se valer de categorias paulinas para interpretar uma premissa em Lucas, uma premissa lucana. Veja, isto é indevido. Não quer dizer que você não tenha um paradigma doutrinário para você comparar os textos bíblicos. Não. Paradigma se dá, inclusive, na comparação de textos. Mas usar uma categoria paulina para interpretar o texto de Lucas é injustificado, para não dizer arbitrário. Tá certo? O que Paulo quer dizer em Colossenses, né, de o evangelho ter sido pregado no mundo inteiro, é, na verdade, mais um sentimento de fomentação acerca, assim, da ideia de que Deus, o Senhor Deus, ele cumpre com o seu propósito, que é a de levar o evangelho a todos os confins da terra. Tá certo? Não há, no sentido de Colossenses, a ideia teológica de que a obra do Espírito Santo está, pelo menos de modo preconizado, terminada. Não. Pelo contrário. Quando você vai observar o livro de Atos dos Apóstolos, e não se esqueça que Lucas foi um cooperador de Paulo, você observa o livro de Atos dos Apóstolos, não há fim definido. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro sem fim, sem final. Se assemelha ao livro de Jonas, que acaba com uma pergunta. Tá certo? E por que não tem fim? Porque a história da salvação continua com a igreja. Ora, a história da salvação continua com a igreja. Então, veja só. Agora cabe dizer por que o pensamento da não repetição experiencial, né, conforme defende os calvinistas, cessacionistas, está equivocado. Aqui eu apresento um primeiro equívoco. Qual é? É você analisar e interpretar premissas de Lucas, Atos, por categorias paulinas. Tá certo? Você pode cometer um erro básico, inclusive. Adiante. Por exemplo, interpretar o que aconteceu em Atos 2 no Pentecostes, à luz de 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber um só Espírito, é uma imposição injustificada, já visto os propósitos literários imediatos de ambos os autores serem notoriamente distintos. Claro, vamos olhar aqui, como diz o professor Geffen, né? Ele vai dizer, por exemplo, que esse texto de 1 Coríntios 12, 13 é um texto que justifica, né, a ação de término do Espírito Santo para a igreja através da sua ação. Por quê? Porque se afirma nesse texto que todos nós já fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, todos nós já temos o batismo. Então não há necessidade, né, da perpetuidade de nenhuma experiência, etc. Sim, meu filho, mas você tem que olhar o propósito literário. O propósito literário do texto de Coríntios não é a ação do Espírito Santo na igreja, mas a percepção da igreja acerca dessa ação. A percepção da igreja acerca da ação do Espírito Santo é a de que a igreja, ela é um corpo. Ela tem que ser una. Por quê? Porque a igreja de Corinto era uma igreja dividida. A igreja de Corinto era uma igreja partida. Era uma igreja onde havia partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O objetivo do texto do apóstolo Paulo aqui é uma questão realmente de referência. Veja, o objetivo do apóstolo Paulo é trazer essa concepção para essa ideia da ação do Espírito Santo no corpo como a perspectiva correta que a igreja deveria ter.
E não está atrelado aqui à ação do Espírito Santo em si. A perspectiva do apóstolo Paulo é a da igreja. Qual é a perspectiva que a igreja deve ter? Então, o centro não é a ação do Espírito Santo em si, mas a percepção que a igreja deve ter desta ação. Então, os propósitos literários são distintos. O problema é fundamentalmente hermenêutico, irmão. É de interpretação. E aqui eu bato na tecla. Olha, se você é um estudioso, estudante de teologia, e você não compreende que o problema fundamental da teologia hermenêutico, veja, não é de compreensão das doutrinas. Compreensão das doutrinas, elas devem surgir a partir da correta compreensão que você deve ter do problema hermenêutico. E aqui me permita usar uma expressão um tanto popular. Decorar a doutrina todo mundo pode. O que é que significa? Nada. Não significa nada. Certo? Decorar a doutrina, todo mundo pode. Não quer dizer nem que você compreender a doutrina. E muito menos o fundamento hermenêutico. De onde ela vem. Veja, o problema fundamental para o estudante de teologia é o problema hermenêutico. E as nuances hermenêuticas, elas são muito vastas, viu? Então, todo estudante de teologia é um estudante de hermenêutica. Ou deveria ser. Tá certo? Para que ele compreenda, inclusive, a dimensão dos problemas. Porque senão ele não vai compreender. Vai pensar que é uma questão de concepção doutrinária, uma doutrina já pronta. Você não entendeu o processo de como ela foi construída. Então, você está trabalhando com um produto acabado. Para trabalhar com um produto acabado, irmão, me permita, veja só, vai ser uma questão, parece-me que muitas vezes as discussões redundam numa questão de opinião. Esporte Santa Cruz, estão entendendo? Náutico. Para mim é essa aqui, para mim é isso, e não é assim. E aqui eu bato nessa tecla porque no meio pentecostal, carismático, isso é especialmente deficiente. Tá certo? Então, é necessário termos humildade, todos, para entendermos que há questões hermenêuticas que transcendem, não é, as nossas capacidades e nós precisamos nos debruçar sobre elas. Continuando. Vou passar aqui um pouco. Veja, a questão aqui, olha. A partir daí, Paulo afirma em 1 Coríntios 13 que claramente se refere à abrangência, extensão da ação do Espírito na igreja em relação ao tipo de ação individual coletiva. Ou seja, sua compreensão. Há um pensamento, veja, esse pensamento vem da... Essa organização vem da lógica, da linguística, é presente na filosofia e deve ser aplicada a todas as áreas do saber. Essa classificação é grega, tá certo? Mas eu estou utilizando-a agora para o ambiente teológico. Veja, você tem uma inversão proporcional entre a extensão e compreensão. Quanto mais extensa uma ideia, menos é compreendida. Quanto mais compreendida uma ideia, menos extensa ela é. Certo? Isso se dá em quaisquer áreas, viu? Na biologia, certo? Na botânica, na zoologia, na astronomia, em todas as áreas, tá certo? E também na teologia. Então você tem a ação do Espírito Santo primeiro. Veja, observe como a coisa vai afunilando. Na igreja, de modo geral, você tem o conceito de inspiração e iluminação. Você tem a ação de, ministérios, profetas, escritores, atividades específicas. E, por fim, aponta que é a pessoa do líder, do obreiro, por último. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é esta. A ideia é de que
Quando você fala de extensão da ação do Espírito Santo, você está falando de algo de âmbito geral. Veja, quando nós falamos de uma maior compreensão da ação do Espírito Santo, nós estamos falando da ação nas pessoas. Então você tem que ter um argumento que justifique, certo? Que na igreja, de modo geral, na antiguidade, se dava de um modo que não desce para cá. Por exemplo, havia inspiração na igreja antiga? Sim. A inspiração e a iluminação do Espírito. Preste bastante atenção. A inspiração hoje, se você diz que não há inspiração hoje, de modo algum, preste atenção. Mas não há inspiração de modo algum, porque o cano está fechado. Sim, mas se não há inspiração de modo algum, ninguém pode pregar nada. Você não pode pregar coisa alguma, porque a pessoa que prega, ela prega, preste bastante atenção, inspirada por Deus. Veja, se não houver nenhum tipo de iluminação, nenhum tipo de inspiração, não pode haver pregação. O que é que nós devemos fazer? Pegar a Bíblia e abrir. Se quiser que ler, porque ele está inspirado e nada exclusivamente é isso aqui. Então é assim. Veja. O que é que não há hoje? E nós concordamos com isso. Uma inspiração no sentido de revelação fechada. Ou seja, por que nós temos esse nome? Damos esse nome à revelação bíblica. A revelação encerrada. Porque entendemos que o todo da revelação de Deus, daquele modo específico, terminou. Por isso, não pode haver mais nada que contradiga o cânon. Mas observe, dizer que não há inspiração de modo algum é um salto que eu acho que é maior do que a perna. Os irmãos estão entendendo? É maior do que aquilo que nos compete a partir da própria Bíblia. Né? E a Bíblia deixa claro para mim que a igreja não pode abrir mão da ação de inspiração e iluminação, que é o que vai justificar o ministério profético, atividades específicas, que, por sua vez, vão redundar nas atividades de líder, de obreiro, de pessoas que estão na ponta. Eu dei um exemplo agora, que é a pregação. Tá certo? A pregação, ela tem de ser algo que provenha fundamentalmente de uma ação do Espírito. Porque senão não tem sentido algum. Compreende? O professor Geffen argumenta que a história que interessa a Lucas está terminada. Em resposta a essa alegação, aí o professor Oss, respondendo ao professor Geffen, diz uma coisa que eu concordei, posso afirmar que, ao passo que Atos registra o cumprimento da história da redenção, registra apenas o início do cumprimento dos últimos dias. Isso é interessante, irmão, porque aqui me permite fazer um parênteses sobre a questão escatológica dos últimos dias. Nos últimos dias, na Bíblia, no Novo Testamento, não é simplesmente algo numa concepção futurista, ou seja, quando Paulo diz assim, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ou quando Pedro diz acerca do que está acontecendo em Pentecostes. Isso é o que diz o profeta Joel, que nos últimos dias... Veja, a ideia do Novo Testamento é que os últimos dias começavam com a igreja. É claro que até mais ou menos meados da década de 60, a igreja primitiva ela tinha uma expectação messiânica diferente. Para ele, Jesus voltaria a qualquer momento. Certo? Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele dá a entender que ele mesmo acreditava que Jesus voltaria nos seus dias. Nós, os que estivermos vivos, nós, os vivos, seremos transformados. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses. Tá certo? A expectativa. Tessalonicenses é uma das primeiras cartas do apóstolo Paulo. Uma das cartas mais primitivas. Agora, é consenso entre os estudiosos que à medida em que você avança, pelo menos na década de 60 em diante, você observa que a expectação messiânica muda. Por exemplo, quando Pedro vai escrever sua carta, ele vai dizer, olha,
Alguns subordinados dizem aí, onde está a espera? Cadê a promessa da sua vida? Cadê? Porque o mundo nada muda. Onde está? E aí ele vai dar uma justificativa teológica para a aparente demora na volta de Jesus. Ele vai dizer, o Senhor Deus é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Veja, esta concepção teológica, ela, quando você observa, por exemplo, o Evangelho de Lucas, que, ao que tudo indica, foi escrito na década de 60, você vê que Lucas faz questão de registrar nas palavras de Jesus uma ideia que não está presente nem em Mateus, nem em Marcos, outros sinóticos, onde ele diz o seguinte, Jesus falando, Jerusalém será pisada pelos gentios até que se cumpram os tempos dos gentios. A ideia, meu irmão, é de longo prazo, mas isso já vem a partir daquele sentimento de dúvida. Né? Será que o cumprimento das palavras de Jesus é agora? E parte do Novo Testamento aponta que não seria naquele tempo. Então, eu concordo com o professor Oscar quando ele disse que ali não é o fim do projeto, mas o início do mesmo. Tá certo? Que acontece na igreja primitiva. Observemos as palavras do apóstolo Pedro em Atos 2:39, naquele discurso famoso de Pedro, né? Para a igreja que se converteu, para as pessoas que se converteram ali no Pentecoste, perguntando o que nós devemos fazer. Pedro diz assim, olha, para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos quantos o nosso Deus chamar. Qual a extensão, por exemplo, da obra do Espírito Santo nas vidas dos que creem dentre quantos o Senhor nosso Deus chamar? Bem, se afirma que a extensão é totalmente diferente do que houve no início da igreja primitiva, o fluxo lógico entre a extensão e a compreensão se inverte. Isso é possível se pressupor que a obra do Espírito Santo se tornar reduzida e determinada. É por isso que eu falei que isso aqui é importante, irmão. Veja, a extensão da obra do Espírito Santo, ela tem que ser compreendida inversamente à compreensão dessa obra. Você diz que a extensão da obra, da ação do Espírito Santo, que a gente está aqui porque o tema é mais abrangente. A ação do Espírito Santo. Para ela mudar o tempo, tá certo? Na igreja, você tem que justificar esta mudança. E aqui está o problema. Qual é o problema? O problema é que você tem duas ordens aqui. Você tem a ordem salutis e a história salutis. Na história da igreja, a coisa muda. Por exemplo, em termos de inspiração, um tipo de inspiração não existe mais. E nós concordamos com isso. Mas não é toda inspiração que cessa. E eu justifiquei por que não. Então, quando ele diz que toda inspiração, por exemplo, cessa, o que é que ele está fazendo? Ele está confundindo as ordens da história da salvação com a ordem da salvação. Então, uma abordagem bem prática aqui agora, partindo já para o fim. Qual é o problema de uma profecia hoje? O problema é você compreender o status dessa profecia. Se você compreende o status da profecia hoje como semelhante ao canônico, está errado quem crê assim, quem prega assim. Mas se você afirma que não há profecia hoje, porque toda ela se iguala ao status da profecia canônica, esse tipo de interpretação também está errado. Compreende? Então nós temos que compreender bem as categorias da ordem da salvação e da história da salvação. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que as profecias elas não são importantes, elas são fundamentais. E a supressão da profecia equivale, na teologia de Paulo, de um modo geral,
a extinção do Espírito Santo. Porque no contexto de Tessalonicenses, quando ele diz assim, não apagueis o Espírito. Aí ele parte para um texto que é muito conhecido e muito mal interpretado. Não desprezeis as profecias. Aí depois ele diz, esse que é o mal interpretado. Examinai tudo, retendo o que é bom. Ele não está falando para você examinar todo tipo de coisa que existe, não. Ele está falando para você examinar as profecias. E o que é bom? É a profecia que se alinha a algum paradigma. Qual é o paradigma? É a doutrina. Preste bastante atenção. Quando Paulo diz, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retendo o que é bom, ele está dizendo que a igreja não pode desprezar as profecias. Porque com isso, pela lógica do fluxo narrativo, a igreja estaria apagando o Espírito. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse foi Paulo. Os irmãos entendem o problema? Veja, é difícil falar assim, irmãos, porque parece que nós estamos acusando determinados movimentos de fazer algo muito nocivo, né? Ô professor Arthur, mas não é isso que o senhor está fazendo, não. É. Veja, é. Eu estou dizendo o que é. Certo? É. Eu não posso, irmãos, em nome de um zelo, a partir de uma perspectiva que eu compreendo. Até porque os sensacionistas, muitos deles dizem assim, eu não nego as ações do Espírito Santo, nós não negamos. Mas nós temos que ter muito cuidado. Eu conheci pessoas que diziam assim, eu não nego a ação do Espírito Santo hoje, mas não incentivo. O outro disse para mim, professor, viu, irmão? Professor, disse assim, viu, Jean? Ele disse assim para mim, em outra livraria. Ele estava numa livraria. Ele disse assim para mim, eu falei em línguas, já. E eu disse, e aí? Ele fez, ou foi demônio, ou eu estava louco. Como eu não estou louco, então eu fui usado pelo demônio. Eu não estou brincando não, viu, irmão? Nem estou aumentando, nem inventando. E digo diante de Deus. Isso foi uma discussão que nós tivemos. E eu disse, você está dizendo então que você foi usado pelo demônio para falar em línguas? Fui. E tu tem consciência que tu pode estar blasfemando com o Espírito Santo? Ele disse, se assim eu estiver blasfemando com o Espírito Santo, então eu estou blasfemando, pronto. Tá certo? Isso aqui é meu, viu? Opa, eu já estou aqui dando presente. Para terminar aqui, irmãos, eu quero adiantar um pouco. Só um pouco, um pouco assim. Você tem uma questão ainda, que é a questão de você atrelar, veja, os dons espirituais ao exercício do ministério apostólico. Fim do ministério apostólico, fim do seu exercício dos dons espirituais. Essa ideia, ela é uma ideia equivocada. Toda ação do Espírito Santo, necessariamente, a priori, no século I. Então, o que mais a igreja não teria do século I? Compreende? É claro que o cano foi encerrado no século I. É claro que os apóstolos que viram a Jesus morreram no século I. Veja, é claro que não há mais testemunhas oculares além do século I. É claro, mas isso significa o quê? Veja, é por isso que a Bíblia, aqui nesse ponto, eu coloco que essa associação é arbitrária. Pelo contrário, veja,
O apóstolo Paulo afirma que o propósito das manifestações espirituais de expressão verbal é a edificação do corpo. Ainda mais especificamente, desse 1 Coríntios 14, 24, 25, o apóstolo Paulo associa as profecias à ação de conclamar o pecador por meio da revelação a que se arrepende e seja salvo. Ora, só é possível compreendermos tal realização na prática se houver a manifestação espiritual aos moldes do que aconteceu à época dos textos bíblicos. Veja, preste bastante atenção. Uma coisa é eu falar que a prática existia. Outra coisa é exercer a prática. Falar sobre a prática e exercer a prática são coisas diferentes, meu irmão. Do mesmo jeito que um cartaz de pizza não é a pizza. Os irmãos estão entendendo? O cartaz que fala sobre pizza não é a pizza, né? Essa palavra que é elefante não é o animal. Atrela o animal, mas não é o animal. O animal é o elefante. É aquele animal que você pode pegar. Uma imagem dele não é ele. Então nós temos aqui uma questão que para mim se resolve, sabe, irmãos, com de fato, irmãos, um pouco mais de boa vontade. Não é? A questão é a seguinte: algo pode ser inspirado por Deus, mesmo assim inferior ao cano? Eu já falei sobre isso. Sim. Claro que sim. O cano se reveste de um caráter especial de revelação, atrelado aos conceitos como infalibilidade e inerrância. É baseando-se nesse sentido que se deve entender, por exemplo, conceitos como sola escritura. Então, eu não quero me alongar mais, até porque vamos ter ainda a palestra do evangelista Enéas. Eu tentei, em linhas bem gerais, panorâmicas, trazer para vocês as questões principais que envolvem o cessacionismo e uma resposta a essas questões. Tá certo? Que Deus abençoe a todos, né? E vamos somente de perguntas para quem tiver. Deus abençoe, em nome de Jesus.